Fala, galera, boa noite. Não, calma aí, né? Boa noite. Obrigado, tá melhor. Meu nome é João Pedro, para quem não me conhece. Sou adolescente aqui tem um tempo, minha vida toda. Quando eu fui chamado para falar hoje, eu fiquei meio nervoso, porque, é uma responsabilidade. Você fica nervoso porque tem muitas pessoas ao seu redor, você está falando ali da palavra de Deus, que você pode errar. Mas o que tranquiliza a gente é que não é a gente que sobe aqui, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou subindo. A gente só está aqui por intermédio de Deus. E um homem que eu lembro, e seus amigos, essa história assim, que teve muito... por ser guiado assim por Deus, sabe? E ele também era jovem, assim como a gente. Ele também era um moleque bem novo, sabe? E eu estou falando sobre Daniel e seus amigos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram de Jerusalém. E aí o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E fala na Bíblia que Deus permitiu que ele invadisse Jerusalém. Depois você vai entender por que eu estou falando isso. Ele permitiu. E aí eles foram levados como prisioneiros e só os melhores, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais bonitos iam trabalhar como servos no palácio. E Daniel e seus amigos foram escolhidos para isso. Eles tiveram essa responsabilidade. E nada é por acaso. Tudo é intencional. Tudo tem algo por trás. Tem a sua função. Peço que vocês abram a Bíblia. Lá em Daniel 2, 26. Nós conseguimos aprender várias coisas com Daniel e seus amigos. E eu queria trabalhar algumas delas. Eu queria falar hoje sobre menos de mim. Como a nossa conferência fala, não mais eu. Menos da gente e mais do nosso Deus. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a gente deve honrar a Deus. Daniel 2, 26. Diz assim, o rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar, você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu, não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo, mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. Só vou ler até essa parte aqui. Aqui, o rei estava matando os sábios que não estavam conseguindo decifrar o sonho dele. E Daniel foi e se propôs a decifrar, porque ele acreditava no poder de Deus. E ele foi lá e falou, eu consigo. Deus vai me clarear, Deus vai clarear a minha mente e eu vou conseguir. Mas mesmo assim, Daniel não deu a honra para si. Daniel não se exaltou, falou, olha só, eu sei decifrar sonhos. Ele disse que ninguém era capaz disso. Nem ele mesmo era capaz disso. Mas tinha um Deus que era capaz. O único Deus. Muitas das vezes a gente faz alguma coisa aqui na igreja ou fora da igreja e a gente se engrandece. A gente fala, nossa, eu sou bom mesmo. Isso enche o nosso ego. E quanto mais o nosso ego cresce, mais a possibilidade da gente cair. Quando a gente acha que está tudo bem, a gente é muito bom, a gente não precisa de mais nada, a gente não precisa ler sempre a Bíblia, estar sempre em oração, a gente é o melhor, a gente se afasta de Deus. O nosso ego nos afasta de Deus. É um pecado. E Daniel aqui, ele é um exemplo para a gente. Ele é um jovem que é um exemplo nisso. Ele mostra que foi Deus isso tudo. E como eu disse, nada é sem propósito. Tudo é intencional. Depois, no versículo 46, ele começa a continuação. E ele fala que o rei Nabucodonosor, depois disso, depois de Daniel ter decifrado isso com a ajuda de Deus, ele fala que o rei Nabucodonosor entendeu que o nosso Deus é o único Deus, é o Deus poderoso. E ele entende, ele se converte, tem uma mudança na vida dele. Imagina se Daniel
tivesse dado a honra para ele mesmo. Falasse, rei, pode parar de matar todo mundo, que eu cheguei. Eu sei decifrar, eu sou o melhor nisso, fica tranquilo. Eu vou decifrasse, ele ia ganhar um cargo, como ele ganhou, e ele não ia se converter. Não seria intencional, não seria de propósito. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode, que eu tenho certeza que a gente pode aprender com Daniel. E aí, saindo um pouco de Daniel, falar dos seus amigos, também tem em confiar em Deus. Cara, confiar em Deus é uma coisa muito doida, porque quando está tudo bem, a gente confia tranquilo. A gente confio, está tudo bem, confia em Deus, óbvio, amém. Minha vida está uma beleza, eu não preciso confiar em Deus, não estou confiando de verdade, eu só tenho uma vida boa. E lá em Daniel 3,16, a história muito famosa, Sadraque, Mesaque e Abednego vão para a fornalha, porque eles se recusam a se curvar à estátua. Diz assim, Daniel 3,16 e 17. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adorarmos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Eles estão sendo enviados para a fornalha, que foram aquecidas 7 vezes mais, que o pessoal estava morrendo. Só de chegar para aquecer, só de jogar as coisas dentro, eles estavam morrendo. E eles não estavam com medo. Eles estavam tranquilos. Eles sabiam que Deus tinha o poder suficiente para entregar eles, salvar eles da fornalha, tirar eles de lá. Eles estavam dentro do reino. Nabucodonosor tinha todo o poder, o rei tinha todo o poder. E mesmo assim ele estava tranquilo. Ele sabia que não dava para fugir. Se ele tentasse fugir, eles não iam conseguir. Porque tinha muita gente tentando pegar eles, arrastar eles. Como é assim na nossa vida também. Muitas vezes a gente tem muitos contras em vez de prós, e a gente fica meio abalado, tipo, cara, o que está acontecendo? Será que Deus realmente está comigo? Porque tem tanta coisa ruim acontecendo na minha vida, será que Deus está realmente do meu lado? E eles tinham a certeza disso. Eles tinham a certeza que Deus estava do lado deles. E eles não tiveram medo. Eles se colocaram ali na frente, eles provaram que o Deus deles tinha um poder por confiar, por ter fé. E muitas vezes a gente não tem fé. A gente, quando vê um problema, a gente corre. A gente sai da igreja, ou a gente simplesmente ignora o problema. Eu faço muito isso. Quando eu vejo um problema, eu tento ignorar ao máximo, porque eu não quero passar por isso. Mas isso faz parte. A gente passar por todas essas dificuldades é intencional, como eu disse. Deus tem que aparecer na nossa vida. Quando a gente está bem, quando a gente está mal, quando a gente está passando por dificuldades, quando está tudo tranquilo. E Daniel e seus amigos, eles tinham certeza disso. E nesse versículo, continuando nesse versículo, eles mostraram que eles confiavam em Deus. Mas só que confiança é diferente de Deus fazer a nossa vontade. Porque a gente pode confiar em Deus e o que a gente quer não ser da vontade de Deus. Deus pode escolher fazer outra coisa na nossa vida. E por eles, tudo bem. Lá em Daniel 3,18, que é a continuação desse texto, diz assim, e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto a seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Cara, antes de falar, queria falar que eles realmente não tinham medo. Porque olha essa afronta, e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo. Vocês já falaram isso para os pais de vocês? O Senhor pode ficar sabendo? Irmão, não tem jeito, não tem. Eles estavam com confiança, eles tinham certeza que Deus podia salvar eles, e eles foram lá. O Senhor pode ficar sabendo que eu não vou me curvar, não. Meu Deus é todo poderoso, e Ele vai me salvar daqui. E mesmo se Ele não me salvar, não estou nem aí, eu vou obedecer. Eu vou escolher obedecer. A gente, às vezes, não escolhe obedecer a Deus porque a nossa vontade não vai ser feita. A gente escolhe uma coisa e, às vezes, Deus fala, olha, não é isso, ou não é agora. E o que a gente faz? Desobedece, porque a gente quer e quer agora. A gente quer na hora. A gente não quer obedecer. Aqui eles passaram por tentação,
Eles estavam entrando dentro de uma fornalha pegando fogo e eles escolheram obedecer. Eles estavam passando dentro por uma dificuldade e eles escolheram obedecer. Eles estavam tranquilos. Eles tinham a confiança em Deus e eles obedeceram. Lendo esse livro, eu fiquei meio triste, porque eu não sou como ele, sabe? Eu tento dar o meu melhor, eu tento dar o meu máximo, ser o meu melhor, porque Deus manda a gente ser o nosso melhor. Mas eu não sei se eu consigo ser igual, passar por uma dificuldade tão grande, ter a minha vida em risco, e tá bom, eu confio em Deus. Se Deus quiser me salvar, Ele me salva. Se Ele não quiser, tá bom também, que seja a vontade dEle. Isso é muito difícil quando alguém da nossa família morre. Alguém muito querido morre. Porque foi assim quando minha avó morreu. Eu fiquei um pouco abalado, tipo, será que Deus realmente fez a vontade dEle? Será que Deus agiu aqui, ou foi o mal que agiu? Por que isso aconteceu? Eu realmente tenho que acreditar nisso, obedecer, isso tinha que realmente ser feito? E sim, cara, mesmo em momentos de dificuldades, ele tem que sobressair. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E não sou mais eu que estou no controle, não sou eu que estou mandando aqui na minha vida, mandando em tudo. É ele. A gente teve, algumas vezes já, aquela encenação do banco, que vinha uma garota com o banco, era o banco das decisões. E ela entregava o banco para Jesus, falava: Jesus, toma as minhas decisões, é com o Senhor, controla tudo. E toda vez que ela passava por uma dificuldade, ela tirava o banco de Jesus. Ela tirava Jesus do banco. E isso acontece com a gente. Quando está tudo tranquilo, Jesus é o meu rei, Jesus está mandando em tudo. Quando está tudo dando errado, a gente se afasta de Deus, a gente sai da igreja, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas eu já vi muitas pessoas assim, que se decepciona e a gente só se afasta. A gente não acredita que é realmente a vontade de Deus tem que ser feita na nossa vida. A gente quer a nossa vontade, e a gente só quer a vontade de Deus quando a vontade dele é a nossa. E lendo esse livro, eu achei muito interessante que uns capítulos depois, tudo isso se explica. Tudo isso se explica. Como a gente falou, eles honravam a Deus, eles confiavam em Deus, eles obedeciam a Deus. Isso tudo pode parecer difícil para a gente, mas o segredo está no livro, o segredo está aqui. Peço que vocês abram a Bíblia lá em Daniel 6:10. Amém? Acharam? Tão bom de debate. Vamos lá, ó. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima, havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Cara, o segredo de tudo isso, o segredo dessa vida abençoada é tempo com Deus. A gente precisa de intimidade com Deus. Está falando aqui que ele fazia 3 vezes ao dia. Cara, 3 vezes. Você entrar no seu quarto, ajoelhar, começar a falar com Deus. Muitas das vezes a gente faz uma ou nenhuma. A gente faz uma porque a gente faz nosso devocional de manhã, a gente tem o nosso momento com Deus. Ele fazia 3, cara. E a gente viu o resultado disso. A gente viu que o tempo com Deus move realmente a vida dele. Realmente move a vida dos amigos dele. E mostra que ele não se envergonhava, ele não tinha medo disso. Ele fazia isso de janelas abertas. O mandamento que foi feito aqui é que quem não se curvasse, quem ficasse orando para Deus, iria ser morto.
Por isso que ele foi jogado na cova dos leões. Ele não estava com medo. Ele tinha o seu tempo com Deus, independente da dificuldade. E é como eu disse, às vezes quando chega a dificuldade na nossa vida, quando a gente mais precisa estar perto de Deus, a gente se distancia. A gente corre. E Daniel não fazia isso. Quando apertava, quando ele tinha a dificuldade, a maior dificuldade da vida dele, ele se aproximava de Deus, porque ele acreditava que Deus tinha todo o poder para tirar ele disso. Deus era suficiente, o poder de Deus era suficiente. E ele não parou de ter o seu momento com Deus, porque isso arriscava a vida dele. Ele fazia isso de janelas abertas, ele queria mostrar para todo mundo. Ele fazia isso de janelas abertas sempre. Ele queria mostrar para todo mundo que ele estava tendo o seu momento com Deus. E ele não estava, nossa, se souberem que eu sou cristão aqui, podem me matar. Ele queria mostrar que ele era cristão. Ele queria mostrar que ele seguia a Deus. Queria mostrar isso. E ele não tinha motivo para vergonha. Ele mostrava isso porque as pessoas viam. Porque quando você mostra a sua vida, e a sua vida, cara, você é a pessoa mais feliz, mais educada, mais alegre, mais carinhosa, as pessoas se perguntam, por que essa pessoa é assim? E ele mostrava, porque ele era tão inteligente, tão persistente, essa força que ele tinha, ele mostrava para todo mundo que Deus era o porto seguro dele. Deus era quem tirava essa força dele. Para quem não tem essa vida com Deus, para quem não tem Deus, se busca muitas outras saídas. Corre para muitas outras coisas. Porque algo tem que suprir esse espaço. A gente não consegue viver sem algo para tranquilizar a gente. Algo para ser nossa válvula de escape. E esse é Deus. Para as pessoas que não conhecem Deus, a gente tem que apresentar a Deus. A gente tem que mostrar com a nossa vida, a leveza da nossa vida, porque a gente tem Deus. E ele estava mostrando isso. Ele estava leve, ele estava feliz. Mesmo passando por uma dificuldade, ele podia ter corrido para vários lugares. Ele podia ter tentado fugir. Ele podia ter se reunido com os amigos dele para tentar arrumar um jeito, fazer tudo escondido. E não. Ele sabia que o porto seguro dele era Deus. A gente tem a gente tem tanta certeza disso, sabe? Porque eu confio que Deus é meu porto seguro, que Deus é toda a minha força, toda a minha alegria. Só que muitas vezes a gente não quer repassar isso. Eu não sei se a gente é egoísta, eu não sei se a gente é envergonhado para certas coisas, mas a gente não passa isso à frente. A gente não passa para as pessoas o verdadeiro Deus. Para isso, para a gente ter essa vontade, essa força, porque eu realmente entendo que muitas vezes a gente se sente fraco, se sente falho. Quando eu fui chamado para vir aqui, eu fiquei, nossa, é uma responsabilidade grande, é uma coisa difícil. Mas quando você tem tempo com Deus, quando você tem intimidade com Deus, cara, isso fica tranquilo, porque você sabe que não é você. Você sabe que quando você vai falar de Jesus, quando você vai mostrar a sua alegria, nossa, se eu travar, se eu falar alguma coisa errada, não é você. Você tem o seu tempo com Deus, você faz a sua devocional, você lê a Bíblia, você está ali em oração, e você sabe que Deus vai te dar força, porque você já aprendeu isso. Mas muitas das vezes a gente só tem esse tempo com Deus em conferência, ou no retiro, que a gente costuma ter nosso tempo com Deus, e fora a gente não está nem aí. A gente acha que é perda de tempo. Em questão disso, de perda de tempo, eu acho que é até um pouco doido, porque quando a gente está na nossa devocional, quanto mais tempo a gente usa, parece que mais o nosso dia rende. Nosso dia fica, cara, tranquilo. Você passa o seu dia sem sua devocional, sem você encostar em nada, sem você fazer seu estudo, sem você orar.
seu dia vai ser uma correria, não vai ter tempo de nada. Você vai ficar procrastinando, vai ficar, ai, tô cansado. Quando você vai levantar para fazer, seu dia já foi. Você vai ter que correr, e aí quando você corre, você não faz bem feito, acarreta tudo. Quando você acorda de manhã, ou outro horário que você tem disponível, claro. Quando você acorda ali, faz sua devocional de manhã, cara, teu dia, as horas passam tranquilas, as horas passam devagar, e você tem todo o tempo para fazer suas coisas, tá ali com Deus, tá com seus amigos, tá em comunhão, poder vir para a igreja, por conta do tempo com Deus, cara. Eu me acho muito falho nessa questão também. Eu acho muito falho porque nem sempre eu estou honrando a Deus, nem sempre eu estou confiando em Deus, e nem sempre eu obedeço a Deus. E tudo isso por causa do meu tempo, cara. Só que eu quero melhorar. Eu realmente não quero que seja eu no controle, eu quero Deus na minha vida. Só que muitas vezes é difícil, porque a gente tem que se renunciar. A gente tem que deixar de fazer certas coisas. E renúncia é complicado. Muitas das vezes a gente não quer se renunciar. A gente não quer renúncia. A gente foge disso. A gente quer ser nós mesmos. Ser nós, sabe? E eu fui pesquisar. E a palavra milagre, ela é citada 27 vezes na Bíblia. Um número interessante. Agora a palavra servo, que é o que a gente deve ser, é citada 480 vezes na Bíblia. E a gente fala mais sobre milagres do que sobre a gente ser servo. Porque a gente não quer se diminuir. A gente não quer ser pequeno. A gente quer ser grande. Eu quero ser o melhor em tudo que eu faço. E você está certo de ser o melhor. Mas para Deus. A gente tem que se colocar na posição de servo. A gente tem que deixar Deus agir na nossa vida. Porque se a gente é o rei, se a gente é o cara grande, Deus é o quê? Deus não tem espaço na nossa vida. Se a gente ocupa tudo na nossa vida, Deus não tem espaço na nossa vida. Se a gente está sentado naquele banco das decisões, Deus não consegue sentar naquele banco. Deus não consegue ficar no mesmo lugar. Isso é básico, é só a gente parar para pensar. Só que muitas vezes a gente se faz de sonso. A gente quer ser a gente quer ter o controle da nossa vida, porque a gente quer que tudo saia como a gente quer. Daniel aqui não deixou, Daniel aqui não se afastou de Deus. Deus tinha o controle da vida dele, mesmo depois de, como eu disse no começo, Deus permitir que invadissem a cidade dele, que matassem o povo dele, e ele não estava fugindo de Deus. Ele ainda estava ali forte com Deus, ele não estava se afastando, ele estava se aproximando. Ele sabia que a vontade de Deus foi feita. E a gente não se entrega para Deus de verdade. A gente é falso muitas das vezes. Para as outras pessoas a gente mostra uma espiritualidade que, nossa, que coisa incrível. Mas na nossa vida, só a gente e Deus sabe de verdade o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente pode postar alguma coisa, postar sua devocional. Legal, o pessoal vai pensar, olha, amigo de Deus, amiga de Deus. Mas será que a gente está realmente tendo um tempo de qualidade com Deus? A gente está realmente levando Deus a sério? Levando Ele como o rei que Ele deve ser? Porque a gente canta que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja. Você quer que realmente Deus cresça na sua vida? Você quer que você seja pequeno e Deus gigante? Porque a gente pensa logo nas coisas ruins. Nossa, Ele vai tomar as decisões por mim. Isso, poxa, é triste se renunciar, parar de fazer algumas coisas. Só que o nosso Deus é um rei tão bondoso que a gente não só tem que obedecer, tá ali só recebendo. Ele guia nosso caminho, Ele cura a gente, Ele acalma nosso coração. E se a gente não dá esse lugar para Deus, a gente não tem nada disso. A gente não tem essa calmaria que é Deus. Cara, eu oro para que eu realmente possa
estar fazendo a vontade de Deus. Que eu não possa estar sendo só mais um. Que eu não possa nunca me engrandecer ou falhar em alguns quesitos com Ele. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu acredito que você queira que Ele seja o Senhor da sua vida. Você quer isso tudo, você quer honrar a Deus, você quer confiar em Deus, você quer obedecer a Deus. Mas para isso você precisa de renúncia. Você precisa se renunciar. Não é mais você, é Deus. Deus precisa crescer na sua vida. Eu acredito que você quer isso para a sua vida. Eu quero isso para a minha vida. Cara, que Deus possa estar sempre forte na nossa vida, sabe? Porque a gente, às vezes, é muito cego, muito bobo. Porque Ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. A gente precisa abrir a porta e às vezes Deus está batendo. Deus está batendo. Deus está querendo entrar na nossa vida, está querendo ser o rei da nossa vida, está querendo mostrar a paz dele, está querendo acalmar a gente e a gente não está nem aí. A gente se finge de surdo, a gente se finge de cego, a gente não se importa com Deus, a gente não se importa com Jesus batendo no nosso coração, com Jesus tentando entrar. A gente não se importa, a gente deixa passar o homem que morreu por nós, o Deus que entregou o seu filho para morrer por nós. A gente não está nem aí. A gente não está nem aí, de verdade. A gente quer tomar nossas decisões, a gente quer crescer, a gente quer aparecer. Muitas vezes a gente quer ser o melhor, a gente quer ser o maior, a gente não quer que Deus entre na nossa vida. Cara, eu acredito que nada é em vão. Que tudo tem o seu propósito. Eu acredito que hoje você não está aqui por acaso. Você não veio porque te deu vontade, porque seu amigo, sua amiga te chamou. Não. Você está aqui porque Deus te preparou para você estar aqui. Eu tenho certeza disso. Você está dentro do plano do Senhor. Quando Deus te criou, Ele já sabia do dia de hoje. Ele já sabia que você estaria aqui. Ele já sabia quem ia te chamar, onde você ia ver, se você ia ver uma postagem, se você ia ver um status. Não importa. Ele já sabia que era para você estar aqui. Eu peço para que vocês abaixem a cabeça, por favor. Eu peço que vocês orem de verdade, para que Deus cresça na sua vida e que você diminua. Que Ele apareça na nossa vida de verdade e que a gente possa se colocar na posição de servo, numa posição pequena, miserável. Que você entregue a sua vida pro Deus que pode te acalmar, pro Deus que pode te levantar, pro Deus que pode te tirar do fundo do poço. Mas você precisa entregar a vida. Para passar pela tempestade da sua vida, pelos problemas da sua vida, você precisa entregar. Para o único ser, para a única pessoa que tem poder para isso. Ele é o único, não há sábios, não há nada que pode te tirar dessa situação. Mas tem um Deus que pode te tirar dessa situação. Que Ele cresça na sua vida de verdade. E que você seja um servo para Ele. Oremos. Pai, eu peço para que o Senhor possa crescer de verdade na nossa vida. Que isso não seja só de momento, que não seja só um culto, que não seja só uma conferência, Pai, mas que seja uma virada de chave na nossa vida, que seja uma mudança na nossa vida, que o Senhor possa bater na porta e que a gente possa abrir essa porta para o Senhor, Pai, que o Senhor possa viver dentro do nosso coração e que não a gente apareça, mas que o Senhor tome controle da minha vida, Pai, que o Senhor tome controle da nossa vida. Pai, eu te peço por cada coração quebrantado aqui, Pai.
eu te peço para que o Senhor controle tudo, Pai. Toda essa dificuldade que a gente passa na nossa vida, Pai, toda essa tempestade que podem estar passando, Pai, que o Senhor tome controle. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Enquanto a gente estiver cantando, eu gostaria de te convidar aqui, te dar um abraço, orar por você. Por você que quer esse Deus na sua vida. Por você que quer esse Deus que acalma a tempestade. Esse Deus que acalma a sua vida. Esse Deus que deixa tudo tranquilo. Deus que deixa tudo calmo. Se você quer essa vida com Deus, vem aqui enquanto a gente estiver cantando. A gente vai orar com você. Você é mais que bem-vindo aqui nessa igreja. A gente não é só igreja, a gente é uma família. Tá bom?